Então vamos iniciar o estudo do elemento metal. Comecemos com, como sempre, com as ressonâncias, né? Então o elemento metal, ela ressoa com o outono. É o período do ano em que começa a decrescer o yang, né? O verão, e a natureza se prepara para um recolhimento. Tem um período onde se colhe os frutos, onde as folhas caem, então, tudo começa a ficar mais zen. O equivalente ao outono é exatamente o entardecer, né? Seria no período de um dia o equivalente ao outono, que é no período de um ano. O entardecer também possui essas características de iniciar o recolhimento, né? Depois do meio-dia, que passou o auge do yang. Corresponde ao período de colheita. Como eu falei, é o período que tanto as folhas caem como se tem os frutos. Seria o período de colheita. A cor é o branco, como a gente sempre fala. A cor vai ter um aspecto tanto em questão de tratamento, né? Alimentos que tenham predominância cor branca, eles vai ter um tropismo ao metal, assim como a própria cor branca, uma luz branca, uma roupa branca. E da mesma forma, no aspecto diagnóstico, onde na mão, na face, na língua, de uma certa forma, vai nos remeter ao elemento metal. E o sabor picante também, aquilo que a gente sempre diz, né? Se a pessoa está ávida, gosta muito do sabor picante, porque de uma certa forma aquela energia ela lhe faz falta, então ela está meio que deficiente. Ao mesmo tempo, se ela possui um rechaço, aquela energia pode estar em excesso, né? E o consumo de excesso de picante pode afetar o pulmão, pode afetar o intestino grosso, que é o elemento metal, né? Então, em toda a nossa alimentação, nós devemos contemplar todos os sabores, todas as cores, para que a gente possa estimular de igual forma todos os sentidos, então, e todos os elementos. Então, é importante que, vez ou outra, a gente esteja saboreando não só o sabor picante, como o sabor doce, o azedo, o amargo. A secura seria o clima seco, é o que caracteriza o outono, né? E essa secura ela vai também, da mesma forma, tanto beneficiar quanto pode também prejudicar o elemento metal. Temos o pulmão como órgão yin, que é o fei, e como víscera ou yang, o intestino grosso, que é chamado dashang, né? Se manifesta no nariz, se exterioriza, né, no nariz, o cheiro, a respiração, se manifesta na pele, quando o elemento metal está em desequilíbrio, é muito possível que problemas de pele apareçam. O sentimento é tristeza, quer dizer que ele é afetado pela tristeza, e o seu mau funcionamento também pode gerar tristeza, né? A direção oeste e a nota chinesa, que equivaleria ao Ré. Em equilíbrio. Em equilíbrio, a pessoa que está em equilíbrio no elemento metal, ela vai demonstrar energia e vitalidade, vontade de viver, brilho da pele, voz potente, uma boa comunicação
e uma boa adaptação às mudanças climáticas. Então aqui já fica uma dica que o pulmão, o elemento metal, tem muito a ver com as mudanças climáticas, a imunidade no que diz respeito à adaptação a essas mudanças climáticas, né? E se a pessoa está em equilíbrio, ela vai conseguir facilmente estar se adaptando a essas mudanças. Se está em desequilíbrio, a pessoa tende a apresentar a constituição frágil, uma dificuldade de adaptação às mudanças climáticas, apresentando dessa forma problemas de garganta, de nariz, né? Uma energia baixa ou uma energia em excesso no pulmão tende a demonstrar problemas na pele, a voz vai estar fraca e fatigada, tende a depressão, e aqui a gente volta a enfatizar que um tipo de depressão, né, não é todas, nesse caso muito relacionada à tristeza, muito relacionada à falta de energia, vai apresentar melancolia, apatia, desgostos. Então, essas são mais as características também que podem estar presentes na depressão do elemento metal. Então, vamos falar agora do pulmão, que é o FEI, que é o órgão IN do elemento metal. Ele ocupa o cargo de ministro e chanceler. A regulação da rede que dá vida se origina dele. Então, o ministro, ele é o porta-voz, né? Ele quem fala pelo imperador, no caso. Ele é responsável pelas relações, pela comunicação das vontades. E aí está exatamente a função do pulmão. Ele governa os inúmeros vasos e regula a energia do corpo todo, como primeiro-ministro, assessorando o imperador a governar o país. Ele é responsável, digamos assim, pela energia do corpo, né? Vamos lembrar que há duas fontes principais, digamos assim, de energia para o nosso corpo. A primeira é a energia, é a essência pré-celestial, que é uma que a gente herda, essa a gente não consegue alterar de maneira significativa. E existe a pós-celestial. A pós-celestial tem a ver com os alimentos e líquidos que ingerimos e através da respiração, que envolve aí o pulmão, né? Então, se a nossa respiração não estiver a contento, se nós não conseguimos ter um funcionamento bom do pulmão, a gente vai ter uma baixa de energia, né? E o pulmão também tem a função de enviar essa energia junto com o sangue, junto com o coração, propiciar o movimento, a energia de movimento dos vasos sanguíneos. Funções do pulmão: governa a respiração, controla os canais e vasos sanguíneos, ajudando o coração, como foi falado, controla a dispersão e descida do Qi e fluidos corporais, regula todas as atividades fisiológicas, regula a passagem das águas, regula as atividades fisiológicas, regula a passagem das águas, controla a pele e o espaço, Cou-Li, manifesta nos pelos corporais, abre-se no nariz e controla o muco nasal, abrigas a alma corpórea, é afetado pela aflição, mágoa e tristeza, se expressa pela voz, controla o Wei-Qi e a transpiração, e a relação interior-exterior é dada com o intestino grosso. Então vamos falar de cada um desses agora, tá certo? Governa o Qi e a respiração.
Essa relação é um pouquinho óbvia, né? Já que o pulmão é responsável pela respiração, mas através do seu ritmo, ele também faz com que esse Qi circule no corpo. Então ele dispersa através do ritmo onde ele extrai o Qi do céu, o Tian Qi, que é o ar que a gente respira. Ele vai e extrai o que é chamado Qi puro, que é para formar o Zong Qi, que é aquela energia central, que junto com o coração, que a gente já estudou também, e ajuda a dispersar o Qi por todo o corpo, né? A nutrição da respiração. Ele controla os vasos sanguíneos. Aqui fala canais e vasos sanguíneos. Por quê? Porque não é só os vasos sanguíneos em si, mas também a energia que circunda nos meridianos. Então, o movimento rítmico da respiração, e daí a gente pode ver a importância de praticar exercícios respiratórios ou atividades físicas que trabalhem bem a questão respiratória, é que esse movimento rítmico do pulmão ele vai impulsionando tanto os vasos sanguíneos como também os meridianos, né? Então, é muito importante esse trabalho que o pulmão realiza. Controla a dispersão e a densidade de fluidos corpóreos. Então, junto com essa função de espalhar o ar, de movimentar os vasos e de movimentar a respiração, a nutrição, ele vai, digamos assim, nutrindo e facilitando o trânsito dos líquidos corpóreos, né? E outra coisa aqui fala, né, pelo fato de ser o órgão que se situa no lugar mais alto, o seu Qi deve descer, que é para ajudar na descida dos outros Qi, principalmente do rim, ajudando o rim a dispersar essa umidade, né? O rim é elemento água, e o rim e o pulmão eles trabalham muito no aspecto da respiração. Regula todas as atividades fisiológicas. Novamente, faz referência a essa mesma função, a essa mesma atividade que ele realiza no seu ritmo. E o fato dele absorver a energia do céu, quer dizer, a energia da respiração, ele vai regulando, fornecendo mais ou menos energia e favorecendo os ritmos de funcionamento de todo o nosso corpo, né? Então, o pulmão, ele vai regulando toda essa energia, todos os órgãos, fazendo o quê? Dispersando essa energia até eles e o dando ritmo. Regula a passagem das águas. Regula a passagem das águas. Essa função tem muito a ver com aquilo que citamos anteriormente, em que ele está numa posição alta, né, mais alta. E aí a energia dele tem que descer e ele, digamos assim, ele vai regulando exatamente esse aspecto dessa passagem das águas por todo o corpo e direcionando os fluidos para a pele, né? E o trabalho que ele tem junto com o rim e bexiga também faz com que ele favoreça a questão desse movimento da energia dos líquidos para baixo até que ele seja eliminado pela bexiga. Controla a pele e o espaço entre a pele e os músculos, que é o espaço Cowley. Então, ele se manifesta na pele, né? E peles e pelos. Então, o Fei, que é o pulmão, ele recebe os fluidos do baço e dispersa para a pele. Depois, obviamente, de algumas transformações, e
isso que ele envia para a pele vai de duas formas, né? Em forma de nutrição para a pele e em forma do Wei-Qi. O Wei-Qi é a nossa energia de defesa que está relacionada ao meio exterior. É a nossa capacidade de adaptação aos fatores climáticos, que, como já estudamos antes, ele pode afetar o nosso corpo de maneira negativa se não tivermos uma resposta de adaptação perfeita. E essa resposta de adaptação é exatamente dada pelo pulmão. E o Wei-Qi, que é uma energia Yang, ela está justamente ali no chamado espaço Couli, que é o quê? É o espaço entre a pele e o músculo. Então é ali que se monta a nossa defesa, e esse Wei-Qi ele vai permitir ou facilitar ou propiciar a abertura dos poros para que a gente possa suar e também permitir a defesa contra esses fatores externos, né? Então, na presença de um calor intenso, ele se abre para que seja exteriorizado, por exemplo, o suor, ou na presença do frio, ele se contrai para impedir a invasão desse frio. Manifesta nos pelos corpóreos. Então, a gente pode ver, então veja só, os pelos corpóreos são os pelos que estão, obviamente, no corpo, com exceção dos cabelos da cabeça, né? Os cabelos da cabeça são mais relacionados à energia do rim. Então, as condições dos pelos do corpo e da própria pele nos vai dar informação sobre o estado do pulmão. Por quê? Porque é influenciado diretamente por eles, né? Abre-se no nariz. Então, o nariz é onde se exterioriza, né? Por isso que se fala abre-se no nariz. Quando a gente está com problema no pulmão, a gripe, por exemplo, né? E é também porque pelo nariz que é propiciado a respiração. E com isso o muco nasal também faz parte da função, por quê? Porque filtra o ar, né? Para que não entre determinadas substâncias. Abriga a alma corpórea. Então, como temos visto em todos os elementos, a alma corpórea é a residência, é residido exatamente no pulmão, né? É a parte mais yin dos espíritos nossos, né? Porque corresponde a quê? Corresponde exatamente à coordenação motora, corresponde às cadeias de músculos, né? As cadeias musculares. Então, a importância da gente praticar atividade física aí também, a gente vai estar trabalhando exatamente, diretamente com o por, né? Então, aquela pessoa estabanada, a pessoa que não tem coordenação, ela tem digamos assim, uma dificuldade exatamente com essa alma corpórea. Outra coisa também é a propriocepção, né? A capacidade de sentir o corpo e de controlar, digamos assim, determinadas partes do corpo, de senti-las individualmente ou como um todo, a consciência corporal, tudo isso é domínio do Po, né? E o Po tem tudo a ver com o pulmão. Então, quando a gente faz atividade física, vocês estão vendo que todos os elementos eles estão sendo solicitados praticamente, né? Uma atividade física ela vai estar trabalhando a alma corpórea, ela vai estar facilitando o livre fluxo da energia do fígado, ela vai estar trabalhando os vasos sanguíneos diretamente, que tem a ver com o elemento fogo, ela vai estar facilitando a respiração, vai estar facilitando a vitalização, que tem a ver com o rim. Então, todos os elementos vai ajudar na função do baço,
Então, a atividade física é algo imprescindível para a nossa saúde. É afetado por aflição, mágoa e tristeza. Então, esses sentimentos são os sentimentos que afetam o elemento metal e especificamente o pulmão. E a diminuição da energia, da vitalidade do pulmão também facilita que surjam esses sentimentos. A aflição, ela tende a ataltia. Ataltia é o quê? É impedir que ele reaja, digamos assim, que ele funcione. E a mágoa e a tristeza, ela esvazia, quer dizer, diminui a quantidade de ti. Então, um tia atado é daquela pessoa que não quer sair de casa, que está ali, está atado. E aqui bem interessante que fala, né, a estagnação do ti do tórax é derivada da aflição. Também pode atingir os seios nas mulheres. Porque os seios estão localizados onde? Exatamente no tórax, que é o local do zon-ti, aquele ti central, que é o ti que está muito relacionado a mágoas, a aflição. Quando pressionamos o ponto VC12, que é o ponto que está no centro do externos, se ele está dolorido, significa que a pessoa está ali guardando. E vale salientar uma coisa aqui que é válido para todos os sentimentos, de todos os elementos, né? A aflição, a mágoa, a tristeza são sentimentos legítimos, digamos assim. Eu não diria tanto com relação à mágoa, mas pelo menos a aflição e a tristeza. Eles só passam a ser algo realmente maléfico quando duradouro ou quando numa intensidade muito grande, né? A mágoa não, porque a mágoa já é algo que a gente vem trazendo e guardando, então ela por si só já é, digamos assim, já tem um fator tempo aí de muito intenso. E essa observação é válida para os sentimentos dos outros elementos também. Então, sentir raiva faz parte da nossa humanidade, sentir tristeza, sentir medo, faz parte da nossa humanidade. Ela passa a ser algo que não é tão bom quando a raiva é excessiva ou quando a gente guarda demais essa raiva e se mantém em raiva durante muito tempo, né? Então a questão não é não sentir, porque aí nesse caso nós estaremos mortos emocionalmente falando, mas da capacidade de termos de nos livrarmos desses sentimentos, né? Então, um parente nosso faleceu, uma pessoa querida faleceu, claro que a gente vai ficar triste. A questão é, a gente vai viver o resto da vida triste? Se isso ocorrer, se demorar muito tempo, sim, se trata de um desequilíbrio, mas sentir a tristeza faz parte. Temos que aceitar, não é isso? Outras relações do pulmão. O odor podre. A gente pode observar muitas vezes no hálito, né? A cor branca. O sabor picante, como já falamos. O clima seco. É um clima que prejudica muito o pulmão, né? E o som, o lamento. Tem pessoas que falam, né? Daquele tom que parece que ela está um lamento o tempo todo. Isso tem a ver com a energia do pulmão. Vem os ditados. O Fei controla todos os vasos, já comentamos. O Fei não gosta de frio. O frio afeta de maneira terrível o pulmão, né? Todos sabemos, ele é muito... O Fei, e quando eu falo Fei é o pulmão, governa a voz, então a potência da voz, a força da voz
tem a ver com a energia do pulmão, é um fator de diagnóstico também. E o FEI é um órgão delicado, o pulmão é um órgão delicado. De todos os nossos órgãos, o mais fraquinho, digamos assim, vou botar entre aspas fraquinho, mas o mais delicado, o que mais está sujeito a adoecer, e quando a gente adoece dele, é o que mais se complica, pode se complicar, que exige mais cuidado, é exatamente o pulmão, né? E aí vamos para o intestino grosso. Como todos os órgãos Yang, ele possui poucas funções. Controla a transmissão e drenagem de resíduos. Então, nós recebemos o alimento pelo estômago, que faz uma separação, envia algo sutil para o pulmão, e a parte mais densa para o intestino delgado também faz a separação do puro e impuro e envia para o intestino grosso, que faz uma última separação e joga justamente os resíduos para fora. Então essa drenagem é responsável, os resíduos sólidos, né, para movê-los para fora do corpo. E aí vem uma questão emocional muito interessante, psicológica muito interessante sobre o intestino grosso, que é o fato de como ele tem que eliminar o que já não é mais útil na nossa vida, a gente recorre àquele sentimento da mágoa que eu falei antes, né? E se a gente não consegue eliminar isso que causou a mágoa, se a gente ainda guarda mágoa, isso vai afetar diretamente o intestino grosso. Ou pode ser que a função dele não esteja bem, porque é exatamente isso que é a função dele, né? O que não nos serve mais, ele é eliminar. Se a gente não está conseguindo, e aí vem as famosas prisões de ventre. Quando a gente vai atrás, tem umas mágoas aí que não estão sendo soltadas, né? Então, como diria um antigo professor meu, a gente tem que largar essa merda, seja ela literal ou as mágoas, né? E fala que governa o humor. Aí vem a origem da palavra enfesada, né? A pessoa que está enfesada significa que tá retendo fezes. E aí ela está de mau humor. É difícil uma pessoa com prisão de ventre ficar com bom humor, né? O canal do intestino grosso, isso se refere ao meridiano, né? Controla nariz, garganta e os dentes. Por quê? Faz parte do trajeto dele, passa por todas essas áreas, né? E alguns pontos, como o ponto do intestino grosso 4, ele vai ter uma ação muito forte nessa área. Função: recebe os resíduos alimentares que vêm do intestino delgado e depois retira a água puro e expulsa os resíduos. Temos os famosos pontos de regular o elemento metal, né? Que vamos ver na aula prática. Então tá aí, aqui os meridianos do pulmão e o meridiano do intestino grosso. E aí observemos que o meridiano do intestino grosso está lá, finalizando lá no nariz, mas passa pela boca, né? Por isso é a sua função com relação a respiração, com relação aos dentes. Ok? Então, muito obrigado e até a próxima aula.